AAA. O framework AAA responde por três palavras: autenticação, autorização e o account, que no caso poderia ser traduzido por contabilidade. A autenticação é o processo que permite aos usuários e administradores o acesso à configuração dos dispositivos. Quem é você? O processo ele verifica a identidade, né, ou as credenciais. Uma vez fornecidas as credenciais, né, para o servidor que é responsável pelo processo do AAA, ele valida, ele compara com essa base do que ele tem interno, ou a base local, ou uma base de usuários remotos, como por exemplo o AD, o DAP. Se der match, né, se as credenciais forem encontradas e validadas, você tem um acesso. Caso não deu match, né, caso você não encontre essa base de usuários, a autenticação ela fala e não é permitida. Uma vez que você consegue fazer o processo de autenticação, você cai para o processo de autorização. O processo de autorização é o processo de aplicação de políticas. Uma vez você autenticado, o processo de autorização decide quais recursos lhe é permitido acessar, assim como quais operações você poderá executar. Então, uma vez autenticado, você passa por processo de autorização, que vai definir quais recursos de rede ou quais serviços de rede você pode acessar, ou falando de uma configuração de um switch ou de um roteador, quais comandos você poderá aplicar ou executar no equipamento. No processo de account, uma vez autenticado e autorizado, né, o administrador ele inicia o acesso aos equipamentos de rede. Né? O account ou a contabilidade registra o que foi executado, né, no acesso e o que o usuário acessou, ou os comandos que ele digitou, né? Muito utilizados para fins de auditoria, relatórios, forense. Ele vai muito além do conceito de gerenciamento do equipamento. O AAA pode ser utilizado como, por exemplo, para o acesso à rede de um determinado equipamento, como, por exemplo, o acesso através de uma VPN e assim por diante. O AAA fornece uma estrutura principal para configurar o controle de acesso em seu dispositivo de rede. O processo de autenticação, autorização e contabilidade podem ser configurados de forma independente e consistente no seu equipamento de rede. Os principais protocolos utilizados para o acesso AAA é o RAIDs e o TACACS. Existem outros protocolos que se encaixam no framework do AAA, mas os principais utilizados para gerenciamento dos equipamentos, no momento, é o RAIDs e o TACACS. Qualquer tipo de interação entre pessoas, computadores, aplicações e serviços pode se encaixar no AAA, uma vez que você deseja que essa interação ocorra de maneira segura. O AAA se encaixa muito bem para você fazer administração de equipamentos, então você gerenciando o acesso dos usuários e administradores na configuração dos equipamentos e nos recursos que eles vão acessar, como também no acesso à rede, né? O acesso aos recursos da rede, como se tem, por exemplo, no cenário anterior, utilizando uma autenticação para acesso a VPN, por exemplo. Autenticação local versus autenticação remota. No processo de autenticação local, uma vez que a base de usuários é configurada no equipamento, no switch, no roteador, e uma vez que o cliente deseja efetuar acesso via Telnet, SSH ou acesso HTTP, o cliente estabelece uma conexão com o switch roteador utilizando os protocolos citados. O switch ou barra roteador solicita as credenciais. Uma vez que o usuário fornece essas credenciais, o switch roteador compara as credenciais com a sua base de usuários local. Uma vez que ele encontra, ele permite o acesso ao equipamento. Caso ele não encontre as credenciais, o acesso é negado ao dispositivo cliente. O processo é muito simples e é utilizado apenas a base de usuários local configurada no switch ou no roteador. Autenticação remota. O cliente estabelece uma conexão com o switch roteador, utilizando os protocolos SSH, Telnet, assim por diante. O switch, o roteador, solicita as credenciais. O dispositivo cliente encaminha essas credenciais. O equipamento, no caso, Network Access Device, o switch, o roteador, no caso, encaminha as credenciais para o servidor de autenticação. O servidor de autenticação valida, né, as credenciais informadas utilizando sua base de usuários. A base de usuários pode ser configurada local ou ele pode usar uma base externa, como por exemplo a base LDAP, utilizando usuários do AD, por exemplo, para comparar. Uma vez deu match nas credenciais, ele responde e fornece uma resposta de sucesso, né, fornecendo acesso ao administrador, ao dispositivo cliente, ao equipamento de rede. E em caso dele não encontrar essa base de usuários ou ter erro, ele rejeita o acesso do administrador ao dispositivo de rede. Perceba que nesse exemplo, o switch roteador ele encaminha para o servidor de autenticação
as credenciais do usuário e espera uma resposta se as credenciais forem encontradas ou não, para permitir o acesso do dispositivo cliente, no caso, a máquina do administrador, para configurar o equipamento de rede. Razões para utilizar a autenticação remota. A utilização da base local não é muito escalável, uma vez que nós temos uma base muito grande de equipamentos, torna-se inviável você configurar todos os usuários nesses equipamentos e uma vez que o usuário deixa a empresa, você precisa trocar as credenciais ou remover esse usuário da rede ou alterar a senha, por exemplo, no mínimo, caso seja um usuário único para todo mundo da equipe. A ideia de você utilizar a autenticação remota é que você tenha um usuário e senha para cada um dos administradores. E uma vez que você tenha uma nova contratação ou uma demissão de um dos administradores, você apenas altera o usuário cadastrado no servidor de autenticação. Um servidor de autenticação pode gerenciar todos os equipamentos de rede. Um servidor de autenticação pode utilizar base de usuários externa, como por exemplo eu citei uma base LDAP de usuários. O framework AAA permite o controle da validade das credenciais, direitos de acesso e auditoria, né, o que cada um acessou, por exemplo. Os protocolos RADIUS e TACACS permitem ao administrador centralizar a autenticação dos equipamentos de rede. Uma vez que o administrador necessite trocar a senha da sua credencial, basta fazer a troca no servidor de autenticação, ao invés de configurar em todos os equipamentos da rede. O mesmo vale para a remoção de credenciais de ex-funcionários e a adição de novos colaboradores. Vamos falar do RADIUS agora. O RADIUS é um protocolo de rede no modelo cliente-servidor que roda como um protocolo na camada de aplicação. Ele utiliza as portas UDP 1645 ou 1812 para autenticação e as portas UDP 1646 e 1813 para contabilidade. O protocolo fornece o gerenciamento de autenticação e account para os usuários que se conectam e utilizam o serviço de rede. O processo de autenticação e autorização ele é feito uma única vez no processo de autenticação. A grande limitação do RADIUS é que o processo de autenticação e autorização ele é feito uma única vez. Uma vez que você precise validar cada comando administrado pelo usuário, a autorização não consegue validar isso, diferente do protocolo TACACS. Falando aqui do cabeçalho do RADIUS, a gente tem o code. O code basicamente são as solicitações, né, o Access Request, por exemplo, solicitado pelo NAD, né, o switch, o roteador, que vai encaminhar para o servidor de autenticação o acesso. O Access Accept, o Reject e Challenge enviado pelo servidor de autenticação para o dispositivo NAD. E as informações de Account Request e Account Response. O campo Identifier, ele interage junto com o code. O Length, o tamanho do pacote. O Authenticator, com as informações de autenticação do processo. E o campo Attribute, que envolve parâmetros específicos no acesso dos dispositivos. Um dos principais objetivos do RADIUS é prover interoperabilidade e flexibilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. E é basicamente um serviço baseado em UDP de pergunta e respostas. As requisições expostas seguem um padrão de tabelas, variável valor. Então, essas respostas são importantes na hora que você for configurar no servidor de autenticação a resposta que vai vir no pacote RADIUS para o dispositivo NAD, no caso o switch ou roteador. Como, por exemplo, a resposta de accept ou reject, como também para outros usos do protocolo RADIUS que você pode encaminhar, no caso, utilizando o 802.1x, uma vez que você permite o acesso à máquina, à rede, você pode devolver respostas como, por exemplo, ACL, VLANs e outras informações. Então, os RADIUS atributos são importantes para que você devolva a resposta correta para os diferentes tipos de equipamento. Então, na sua rede pode ter, por exemplo, dispositivo Cisco, dispositivo Aruba, dispositivos HP baseado no Conware, Juniper e assim por diante. Na comunicação RAID, nós temos o cliente, nós temos o dispositivo de rede, o NAS, ou NAD, e o servidor de autenticação. E uma vez que a gente tente o acesso Telnet SSH e tem o processo de redes configurados no AAA, ele encaminha as credenciais do usuário para o servidor de autenticação e ele tem a resposta de accept ou reject para poder ter o acesso à administração do equipamento. O modelo de configuração no Conware. Primeiro é preciso configurar o Radius Scheme, item responsável por inserir as informações do servidor de autenticação, como chave
IP do servidor, porta, UDP, etc. Domínio. A configuração do domínio permite inserir quais servidores de autenticação serão utilizados no Radius Scheme em cada serviço, como por exemplo a autenticação de usuários utilizando o Radius. É permitido configurar mais de um Radius Scheme e mais de um domínio nos equipamentos baseado no Conware. E depois você aplica o serviço do AAA utilizando o Radius no serviço de autenticação, como por exemplo SSH e Telnet. Configuração. Então criamos o Radius Scheme, aqui eu chamei de cliente X, coloquei o servidor primário de autenticação 10.110.9164, utilizando aqui a porta 1645. O servidor primário de account, que no caso é o mesmo servidor, com a porta 1646. A chave, que no caso, essa chave tem que ser a mesma no servidor Radius, no servidor de autenticação, e no switch. No caso, a gente utilizou aqui a chave SWSEC 2010, no account a mesma coisa. User Format with Domain, ele vai enviar as credenciais com o domínio. Então, no caso aqui, o domínio a gente vai criar como cliente X. Então, o nome do usuário do cliente, @cliente X. É possível também configurar username format without domain, sem envio de domínio, ou como usuário digitar. Dentro do domínio, eu defino a maneira que eu vou autenticar dentro daquele domínio. Então, no caso, para autenticação, o login ele vai utilizar o Radius Scheme cliente X, e caso de falha do servidor, não tendo comunicação com o servidor, ele utiliza a base de usuários local. A mesma coisa para autorização. Authorization login, utilizando o Radius Scheme. Se fosse autenticação, utilizando o login com a base de usuários local, eu colocaria login local. Seria a base utilizada. No caso, o login Radius Scheme vai ser a primária. Eu coloco o Radius Scheme cliente X e a base local. E o domain default enable cliente X. Aqui em User Interface VTY04, eu habilitar o uso do servidor de autenticação dentro dos acessos da VTY, no caso Telnet e SSH. O NAS IP, ou aquela informação do NAD, eu configuro dentro do Radius Scheme, eu posso configurar o NAS IP. O NAS IP é importante quando você tem várias interfaces VLAN dentro do switch. E aí, para você forçar qual IP aquela requisição vai bater no servidor de autenticação. Então, o IP cadastrado no servidor de autenticação e a chave cadastrada tem que ser configurados no Radius Scheme. E aí, o NAS IP é o endereço que você configurou no servidor de autenticação. Por exemplo, o IP de uma interface VLAN, por exemplo. Aqui é um exemplo de um script do FreeRadius, que eu acabei até pegando do site. No Conware 5, para você ter o privilégio de acesso de administrador, a resposta ela tem que ser com privilégio level 3. No Conware 7, para você ter o acesso de administrador, você precisa retornar para o switch roles igual network admin. TACACS. O TACACS é um protocolo que provê autenticação centralizada para usuários que desejam acesso ao equipamento de rede, assim como o Radius. O protocolo fornece serviço modular para o AAA, separando o serviço de autenticação, autorização e contabilidade. Então, uma vez que você autentica, você consegue validar separadamente o processo de autorização. Como, por exemplo, cada vez que um usuário administrador digita um comando no switch, por exemplo, o processo de autorização pode validar cada um desses comandos e permitir ou não o acesso àquele recurso de rede, ou aquela saída, ou aquela configuração. Os dispositivos baseados no Conware trabalham com HW TACACS, que é uma versão baseada na RFC 1942 do TACACS, com interoperabilidade com todos os serviços que operam com o TACACS Plus. Como, por exemplo, os mesmos serviços que fornecem acesso a equipamentos Cisco podem fornecer serviços aos equipamentos Conware. O serviço utiliza a porta TCP49 e o processo de autenticação é normalmente iniciado quando o usuário executa uma tentativa de login ao dispositivo de rede NAS, ou NAD. Então, NAS contata o servidor TACACS para obter o prompt. Após o usuário digitar o username e a senha, no caso as credenciais, elas são validadas pelo servidor e a autenticação é correspondida com a resposta accept ou reject. Respostas com erro, quando problemas de comunicação ocorrem em ambos os lados, ou continue, podem também ser recebidas. Aqui, veja que o processo do TACACS é um pouco mais complexo que o processo do Radius. O cliente tenta o acesso, o usuário solicita a autenticação, o NAS ou NAD encaminha para o servidor de autenticação, ele requisita o usuário e senha, o switch encaminha para o usuário digita, depois ele encaminha a requisição de senha, o usuário digita a senha, e aí vem as respostas indicando o sucesso da autenticação,
E depois as requisições para autorização do usuário e resposta indicando o sucesso da autorização. E aí o usuário tem seu acesso aprovado. E aí os processos de account também se iniciam e resposta com o início do account. O modelo de configuração é muito parecido que o do Radius. Criamos o Takacs Scheme, depois criamos o domínio e depois aplicamos ao serviço, por exemplo, do VTY. No caso aqui não temos o serviço de 802.1x no Takacs. A configuração do Scheme é responsável por inserir as informações do servidor de autenticação, como a chave. Então, a mesma chave que você configurar no servidor de autenticação para o IP do switch, você vai configurar no switch. O IP do servidor de autenticação, porta TCP, etc. O domínio, a configuração do domínio permite inserir quais servidores de autenticação serão utilizados em cada serviço, como por exemplo a autenticação de usuários utilizando Takacs. Serviço, configuração responsável por habilitar o serviço de autenticação no acesso SH e Telnet, por exemplo. Configuração do Takacs. Eu criei o Takacs com o nome de TAC, configuro o servidor de autenticação, o servidor de autorização e o servidor de account, que no caso é o mesmo. Configuro o NAS IP, que é o IP do switch que foi cadastrado no servidor Radius, provavelmente é o IP de uma interface VLAN. As chaves para cada um dos processos, no caso senha com, dentro dos 6 processos, e username format without domain, vai ser enviado somente a credencial que o administrador digitar. O domain eu coloco tac.com.br, é o nome que eu dei, é apenas um nome demonstrativo. O processo de autenticação vai ser login HW Takacs Scheme, vai utilizar o esquema TAC. Depois, caso apresente falha, não tenha comunicação, ele pode usar a base de usuários cadastrado local. O mesmo para o Authorization e o mesmo para o Accounting. E Domain Default Enable, o tac.com.br, que é o domínio. Depois eu aplico no User Interface VTY04 Authentication Mode Scheme, que basicamente utilize o servidor de autenticação remoto para a autenticação dos acessos à administração do equipamento. Aqui é um exemplo da configuração no TAC Plus, é a chave configurada. Nosso exemplo aqui do ConWare7, eu tenho a role Network Admin para o usuário Student 1 e para o Student 2 eu tenho o Network Operator. No caso aqui ele vai ter o acesso apenas para comandos básicos de troubleshoot e visualização de configuração.